Naquele período da vida, Michael Jackson já não vivia mais no mesmo mundo que a maioria das pessoas. Ele existia em um espaço paralelo, onde cada passo era observado, cada palavra era interpretada e cada silêncio se transformava em especulação. A fama havia se tornado tão grande que já não funcionava como conquista, mas como uma espécie de prisão invisível. E, paradoxalmente, quanto mais pessoas o conheciam, menos ele sentia que era realmente compreendido. Michael estava em um momento de profunda introspecção. Não era algo que aparecia nas entrevistas ou nos palcos, mas era perceptível para quem convivia com ele de perto. Havia um cansaço emocional acumulado ao longo de anos sendo tratado como mito, nunca como alguém comum. Ele já havia alcançado tudo o que o sucesso podia oferecer, mas sentia que algo essencial continuava faltando. A infância que nunca teve ainda ecoava em sua mente. Michael carregava lembranças fragmentadas de uma juventude vivida sob disciplina rígida, cobranças extremas e ausência de escolhas. Ele havia crescido rápido demais, amadurecido à força, sem tempo para errar, brincar ou simplesmente existir sem expectativas. Talvez por isso, mesmo adulto, se sentisse mais confortável em ambientes onde a espontaneidade ainda não havia sido contaminada pelo cinismo do mundo adulto. Naquele dia específico, nada indicava que algo extraordinário iria acontecer. A agenda seguia como sempre, compromissos controlados, encontros filtrados, horários definidos ao minuto. Michael participava de um evento que misturava caridade, presença institucional e exposição pública, algo comum em sua rotina. Ele sorria quando precisava, falava o mínimo necessário e mantinha a postura gentil que o mundo já esperava dele. Por dentro, no entanto, havia um ruído constante. Uma sensação de deslocamento que ele já não conseguia ignorar. Michael se perguntava, em silêncio, se as pessoas ainda o viam como alguém real ou apenas como uma imagem cuidadosamente construída ao longo dos anos. Era difícil distinguir admiração de projeção, carinho de expectativa. Foi nesse estado emocional que ele se afastou brevemente do fluxo principal do evento. Não por rebeldia, mas por necessidade. Precisava de ar. Precisava de silêncio. Precisava, ainda que por alguns minutos, deixar de ser observado. Ele se dirigiu a uma área menos movimentada, onde o som era mais baixo e as conversas pareciam mais humanas. Ali, longe das câmeras mais evidentes, Michael se permitiu relaxar levemente. Observava as pessoas à distância, especialmente as crianças. Sempre fazia isso. Havia algo nelas que o atraía de forma quase magnética. Não por idolatria, mas por identificação. As crianças ainda falavam o que sentiam. Ainda faziam perguntas sem medo. Ainda não haviam aprendido a fingir. Michael acreditava, profundamente, que a verdade do mundo estava mais próxima da infância do que da maturidade. Para ele, crescer não significava necessariamente evoluir. Muitas vezes significava apenas aprender a esconder emoções. Talvez por isso, sempre que podia, ele se aproximava de crianças, não como artista, mas como alguém tentando recuperar partes de si mesmo. Enquanto observava, lembrou-se de algo que costumava pensar com frequência: o mundo adulto era barulhento demais. Opiniões demais. Julgamentos demais. Pouca escuta. Pouca presença. Tudo parecia contaminado por interesses, máscaras e convenções. Ele se perguntava se ainda existia espaço para conversas verdadeiras, aquelas que não tentam impressionar nem convencer. Foi nesse instante, quase banal, que o caminho dele cruzou com o de uma criança que não fazia ideia do peso que carregava aquele homem à sua frente. Não havia expectativa. Não havia roteiro. Apenas curiosidade mútua. Um encontro improvável entre alguém que havia visto o mundo inteiro e alguém que ainda estava começando a entendê-lo. Michael ainda não sabia, mas aquela conversa simples, iniciada sem intenção alguma, tocaria um ponto que nenhuma entrevista, nenhum prêmio e nenhum aplauso havia conseguido alcançar. Porque, às vezes, a mudança mais profunda não vem de grandes discursos, mas de uma pergunta inocente feita no momento exato. E tudo começaria ali, naquele espaço silencioso, longe dos holofotes, quando Michael Jackson deixou de ser o homem mais famoso do mundo, e passou a ser apenas alguém disposto a ouvir. A criança não apareceu de forma dramática, nem foi anunciada por ninguém. Ela simplesmente estava ali, sentada a poucos metros de distância, alheia à coreografia silenciosa de seguranças, assessores e adultos atentos ao que Michael Jackson fazia a cada segundo. Enquanto quase todos naquele ambiente pareciam saber exatamente quem ele era, aquela criança parecia não carregar o mesmo peso de expectativa. Michael a notou primeiro pelo contraste. Em meio a adultos tensos, sorrisos ensaiados e conversas calculadas, havia alguém completamente fora daquele ritmo. A criança balançava as pernas distraidamente, observando o chão,
como se o mundo ao redor fosse apenas um pano de fundo distante. Não havia nervosismo, nem ansiedade, nem tentativa de chamar atenção. Apenas presença. Ele se aproximou devagar, não por estratégia, mas por curiosidade genuína. Não queria assustar, nem criar um momento artificial. Já havia aprendido que crianças percebem intenções com facilidade. Quando ele se sentou a uma distância respeitosa, não disse nada imediatamente. Apenas ficou ali, como quem espera que a conversa surja sozinha, ou não surja. A criança levantou os olhos alguns segundos depois. Olhou para Michael sem espanto exagerado, sem aquele brilho específico de quem reconhece um ídolo. Havia curiosidade, sim, mas uma curiosidade limpa, desarmada. Como quem olha para alguém interessante, não para uma lenda. Michael sorriu, um sorriso pequeno, quase tímido. Era diferente do sorriso que usava diante das câmeras. Aquele não precisava convencer ninguém. A criança foi a primeira a falar. Não perguntou quem ele era. Não pediu autógrafo. Apenas fez um comentário simples sobre o lugar onde estavam, algo banal, como se estivesse conversando com qualquer adulto disponível naquele momento. Aquilo, por si só, já era incomum. Michael respondeu no mesmo tom, sem ajustar a voz, sem criar personagem. A conversa começou assim, comum demais para parecer importante. Mas, aos poucos, algo mudou. Michael percebeu que aquela criança não estava interessada em impressioná-lo. Não queria nada dele. Não esperava nada. Falava com naturalidade, pulando de assunto em assunto, fazendo observações espontâneas, às vezes até desconexas. Era exatamente assim que as crianças se comunicam quando não se sentem avaliadas. Ele se deu conta de que fazia muito tempo desde a última vez que alguém falava com ele daquela forma. Sem filtros. Sem intenção. Sem medo de errar. A criança perguntou o que ele fazia ali. Michael respondeu de maneira simples, quase vaga. Não mencionou fama, nem carreira. Disse apenas que estava ali para ajudar algumas pessoas e participar de um evento. A criança pareceu satisfeita com a resposta e, sem transição, fez outra pergunta. Uma daquelas perguntas que não parecem profundas à primeira vista, mas carregam algo estranho por dentro. Perguntou se ele gostava de ser famoso. Michael ficou em silêncio por alguns segundos. Não era uma pergunta nova. Ele já havia sido questionado sobre isso inúmeras vezes por jornalistas, fãs e entrevistadores. Mas sempre vinha acompanhada de um contexto específico, de um tom ensaiado, de uma expectativa clara sobre a resposta. Aquela pergunta era diferente. Não havia julgamento embutido. Apenas curiosidade honesta. Ele respondeu com cuidado. Disse que gostava de fazer música, de cantar, de criar. Mas que ser famoso era algo complicado. Usou palavras simples, como se estivesse explicando algo para si mesmo. A criança ouviu sem interromper, com atenção real, não a atenção educada dos adultos, mas aquela atenção curiosa que só existe quando algo realmente importa. Depois, a criança disse algo inesperado. Comentou que achava estranho quando todo mundo olhava para a mesma pessoa ao mesmo tempo. Disse que isso devia ser cansativo. Disse também que devia ser difícil saber quem gostava de você de verdade. Michael sentiu algo se contrair por dentro. Não era o conteúdo da frase em si, mas a forma como ela foi dita. Sem dramatização. Sem intenção de consolar. Apenas uma constatação lógica, quase óbvia, feita por alguém que ainda não havia aprendido a esconder percepções para parecer educado. Ele percebeu que estava sendo visto, não como artista, não como símbolo, mas como alguém submetido a uma condição específica. E essa percepção vinha de alguém que não precisava provar inteligência nem sensibilidade para ninguém. A conversa continuou, fluindo sem direção clara. A criança falava sobre coisas simples, escola, amigos, coisas que gostava de fazer quando estava sozinha. Em determinado momento, comentou que às vezes preferia ficar quieta porque as pessoas falavam demais e ouviam pouco. Disse isso com naturalidade, como se fosse apenas uma preferência pessoal. Michael sentiu um nó se formar na garganta. Ele conhecia bem aquela sensação. Durante anos, havia estado cercado por vozes, opiniões, conselhos, críticas, elogios, mas raramente alguém parava para realmente ouvi-lo. E agora, ali, uma criança descrevia algo que ele sentia profundamente, sem saber quem ele era de verdade. Michael percebeu que estava mais atento do que em qualquer reunião importante que tivera nos últimos anos. Cada frase simples parecia carregar um espelho. Não porque a criança estivesse tentando ensinar algo, mas porque falava a partir de um lugar ainda não corrompido pelo medo de parecer fraco. Em um dado momento,
ele perguntou à criança o que ela achava mais importante no mundo. A resposta veio rápida, sem hesitação: ser tratado com gentileza quando ninguém está olhando. A frase ficou suspensa no ar. Michael não respondeu imediatamente. Ele sabia que aquela resposta não era fruto de reflexão elaborada. Era algo vivido, algo sentido. E, por isso mesmo, carregava um peso que discursos inteiros não conseguiam alcançar. Pela primeira vez em muito tempo, Michael sentiu que não precisava desempenhar papel algum. Não precisava inspirar, ensinar ou representar. Bastava estar ali, ouvindo. O encontro foi interrompido de forma discreta. Um adulto se aproximou, sinalizando que era hora de seguir com a programação. A criança se levantou sem resistência, como se aquela conversa tivesse sido apenas mais um momento do dia, e talvez fosse exatamente isso que a tornava tão poderosa. Antes de se afastar, a criança olhou para Michael e disse algo simples, quase casual. Disse que ele parecia uma pessoa boa, mas que parecia um pouco triste. E disse isso sem pena, sem drama. Apenas como quem observa o céu e comenta que vai chover. Michael ficou ali por alguns segundos depois que ela se foi. Algo dentro dele havia sido deslocado. Não porque alguém o havia compreendido completamente, mas porque alguém havia enxergado algo que ele próprio vinha evitando encarar. E aquele olhar vinha de um lugar puro demais para ser ignorado. Ele ainda não sabia como, nem quando, mas tinha certeza de uma coisa: aquela conversa não terminaria ali. Porque, às vezes, são as palavras mais simples que encontram as partes mais profundas da gente. E o verdadeiro impacto daquele encontro começaria a se revelar a partir do silêncio que ficou depois. Depois que a criança se afastou, Michael Jackson não voltou imediatamente à rotina do evento. Ele permaneceu onde estava, sentado, com o olhar perdido em um ponto indefinido. Pessoas passavam por perto, vozes ecoavam ao fundo, mas tudo parecia distante. Era como se o mundo tivesse diminuído de volume de repente, deixando espaço apenas para o que havia sido dito, e, principalmente, para o que não havia sido. Michael estava acostumado a ouvir frases impactantes. Ao longo da carreira, havia escutado discursos ensaiados, elogios exagerados, análises profundas sobre sua arte e críticas duras sobre sua vida. Mas nada daquilo o atingira como aquelas observações simples, ditas sem intenção de causar efeito. Talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentiu observado, sentiu-se reconhecido. As palavras da criança ecoavam de forma persistente. A ideia de que ser famoso devia ser cansativo. A dificuldade de saber quem gostava dele de verdade. A importância de ser tratado com gentileza quando ninguém está olhando. Eram frases pequenas, quase óbvias, mas carregavam uma clareza desconcertante. Michael percebeu que vinha passando anos tentando explicar sua dor com palavras complexas, quando alguém que mal havia começado a viver a havia resumido com precisão. Ele sentiu um impulso raro, o de não fugir daquele desconforto. Normalmente, quando algo o atingia emocionalmente, ele se protegia. Se isolava. Criava distância. Mas, naquele momento, algo diferente aconteceu. Em vez de afastar aquelas sensações, ele permitiu que elas permanecessem. Michael começou a refletir sobre quantas vezes havia sido gentil apenas quando estava sendo observado. Quantas decisões haviam sido influenciadas pelo medo da reação pública. Quantas relações haviam sido mantidas não por afeto, mas por necessidade. A criança não acusara de nada, mas havia acendido uma luz em um canto que ele evitava olhar. Ele se deu conta de que sua vida havia se tornado uma sucessão de performances. Mesmo fora dos palcos, havia sempre um papel a cumprir. O artista sensível. O ícone acessível. O símbolo de algo maior. E, no meio de tudo isso, o ser humano real havia sido empurrado para um espaço cada vez menor. Michael pensou na própria infância. Pensou em como, desde cedo, aprendeu que amor vinha condicionado a resultados. Que aprovação dependia de desempenho. Talvez por isso tivesse dificuldade em reconhecer afeto genuíno. Talvez por isso a frase da criança sobre quem gosta de você de verdade tivesse tocado tão fundo. Ele se perguntou quando havia sido a última vez que alguém lhe falara algo sem esperar absolutamente nada em troca. A resposta não veio facilmente. Ao longo do dia, Michael permaneceu mais quieto do que o habitual. Pessoas próximas perceberam, mas não insistiram. Havia aprendido que certos silêncios eram necessários. Ele cumpriu seus compromissos, participou do que precisava, mas algo havia mudado internamente. Era como se uma camada de ruído tivesse sido removida, revelando pensamentos que ele vinha evitando. Em determinado momento, sozinho novamente, Michael começou a escrever. Não letras de música,
não ideias para projetos. Apenas frases soltas, reflexões curtas, quase confissões. Ele escrevia sobre cansaço, sobre exposição, sobre o desejo de ser visto sem ser julgado. Não havia intenção artística ali. Era um exercício de honestidade. As palavras da criança voltavam como um refrão silencioso. Ser tratado com gentileza quando ninguém está olhando. Michael percebeu que aquela frase não falava apenas sobre os outros. Falava sobre ele mesmo. Sobre como ele se tratava quando não havia câmeras, aplausos ou expectativas externas. E a resposta não era confortável. Durante anos, ele havia sido extremamente exigente consigo. Se cobrava perfeição. Se punia por erros mínimos. Se julgava com uma dureza que jamais aplicaria a outra pessoa. Talvez, pensou ele, fosse impossível receber gentileza verdadeira enquanto não aprendesse a oferecê-la a si mesmo. A conversa com a criança não lhe deu soluções. Não ofereceu respostas prontas. Mas abriu uma fenda. E, por aquela fenda, começaram a surgir perguntas que ele não podia mais ignorar. Michael entendeu, naquele dia, que a mudança mais profunda raramente acontece de forma espetacular. Ela começa em silêncio. Começa quando algo simples desmonta estruturas complexas. Começa quando alguém diz a verdade sem saber que está dizendo algo importante. Ele não voltaria a ver aquela criança. Não haveria reencontro, agradecimento formal ou registro histórico daquele momento. E talvez fosse exatamente isso que tornava tudo tão significativo. Aquela conversa existia apenas na memória dele, e no efeito que causaria dali em diante. Michael sentia que algo havia sido deslocado dentro de si. Não de forma dramática, mas definitiva. Como um eixo que se move alguns graus e muda toda a direção. Ele ainda não sabia como aquilo se manifestaria externamente. Não sabia que decisões tomaria, nem que mudanças faria. Mas sabia que não era mais o mesmo homem que havia se sentado ali minutos antes. Às vezes, uma única conversa é suficiente para interromper um ciclo inteiro. E, a partir daquele silêncio carregado de significado, Michael Jackson começaria, lentamente, a enxergar o mundo, e a si mesmo, de outra forma. A transformação, no entanto, não seria imediata. Ela se revelaria com o tempo, em escolhas pequenas, gestos quase imperceptíveis e mudanças que poucos notariam à primeira vista. É isso que tornaria essa história tão pouco conhecida. Porque o impacto real daquela conversa não apareceu nos jornais. Ele apareceu na forma como Michael passou a existir depois dela. Nos dias que se seguiram àquele encontro, nada mudou de forma evidente na vida de Michael Jackson. A agenda continuou cheia, os compromissos se sucederam, as câmeras permaneceram apontadas para ele. Para o mundo externo, tudo parecia exatamente igual. Mas, internamente, algo havia se reorganizado de maneira silenciosa e profunda. Michael passou a perceber detalhes que antes ignorava. Pequenas interações ganhavam peso. O tom de voz das pessoas ao seu redor, os silêncios entre perguntas, os olhares que desviavam rápido demais. Ele já havia convivido com isso por anos, mas agora observava com outra lente. A conversa com a criança havia lhe dado uma referência simples e impossível de esquecer: gentileza sem plateia. Ele começou a se perguntar, repetidamente, quem permanecia quando nada estava sendo observado. Quem falava com ele da mesma forma quando não havia benefícios envolvidos? Quem o tratava como alguém inteiro, não como um reflexo do que representava? Essas perguntas não o tornaram mais desconfiado, tornaram-no mais atento. A mudança se manifestou primeiro em gestos pequenos. Michael passou a reduzir encontros desnecessários, a encurtar conversas vazias. Em vez disso, buscava momentos de silêncio, de presença real. Pessoas próximas perceberam que ele parecia mais introspectivo, menos disposto a preencher espaços com palavras. Não era tristeza. Era escuta. Ele também passou a se proteger de outra forma. Não com muros mais altos, mas com limites mais claros. Começou a dizer não com menos culpa. A aceitar que não precisava agradar a todos. A entender que ser gentil não significava se sacrificar continuamente. Essa distinção, tão óbvia para muitos, havia sido difícil para alguém que crescerá acreditando que amor precisava ser conquistado. A frase dita pela criança, sobre parecer triste, voltou em vários momentos. Não como acusação, mas como alerta. Michael passou a observar quando aquela tristeza surgia. O que a provocava. O que a alimentava. E, aos poucos, começou a reconhecer que parte dela vinha da desconexão entre quem ele era e quem o mundo esperava que fosse. Isso não significava rejeitar sua arte ou sua história.
Significava, pela primeira vez, tentar ocupar espaço como ser humano completo. Alguém que podia sentir medo, cansaço, confusão, sem transformar tudo em espetáculo. Algumas decisões criativas também foram influenciadas por essa mudança interna. Michael passou a se interessar ainda mais por temas ligados à infância, à vulnerabilidade e à verdade emocional. Não de forma ingênua, mas consciente. Ele entendia que havia algo poderoso em preservar aquilo que o mundo adulto tenta apagar: a capacidade de dizer o óbvio sem cinismo. Poucos perceberam essa transformação de imediato. Ela não se refletiu em declarações públicas nem em entrevistas impactantes. Não havia narrativa pronta para ser consumida. Era uma mudança que existia apenas no modo como ele se relacionava com o mundo, e consigo mesmo. Com o tempo, Michael passou a valorizar ainda mais encontros anônimos. Conversas que não seriam registradas. Momentos que não virariam manchetes. Ele descobriu que havia uma liberdade inesperada em ser visto apenas por quem não precisava reconhecê-lo. E que, muitas vezes, essas pessoas enxergavam mais do que aquelas que o acompanhavam há anos. A criança nunca voltou a cruzar seu caminho. Michael não sabia seu nome, sua história, nem se aquela conversa havia significado algo para ela. E talvez isso fosse o mais importante. Aquele encontro não existia para ser validado, documentado ou lembrado por mais ninguém. Existia apenas como um ponto de virada interno. Ao longo dos anos, Michael enfrentaria muitos outros desafios. Nada naquela conversa o protegeu das dores futuras. Mas ela lhe ofereceu algo raro, um critério simples para navegar um mundo complexo. Sempre que se sentia perdido, voltava àquela ideia silenciosa: quem é gentil quando ninguém está olhando? Essa pergunta não resolvia tudo, mas ajudava a separar o essencial do ruído. É por isso que essa história permanece pouco conhecida. Porque ela não envolve grandes palcos, frases célebres ou eventos históricos. Não há registros oficiais, fotos ou testemunhos. O que existe é uma transformação discreta, invisível aos olhos do público, mas profundamente real para quem a viveu. Às vezes, as mudanças mais duradouras não começam com aplausos. Começam com uma conversa simples. Com alguém pequeno demais para impressionar o mundo, e verdadeiro demais para mentir para ele. E Michael Jackson, naquele dia, ouviu algo que nenhuma multidão havia conseguido dizer.